O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, milagre, prodígio e sinal no meio do povo eleito. Cristo eleison. Cristo eleison. Senhor, palavra revelada e pão repartido. Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova, pelo poder do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém, quando seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem,
Quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias, sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão. Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita procurar em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme,
eterna sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, todos vós que estáis aqui na capelinha e todos vós que estáis conosco através da internet. O Senhor, na sinagoga de Cafarnaum, apresentou-se como o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. E de que pão falava ele? Falava dele próprio, do seu corpo. Falava deste pão que nós continuamos a receber, que a Igreja continua a dar ao mundo através de todos os tempos. Este pão é Jesus, o pão que desceu do céu, o pão que Deus nos dá. Jesus diz-nos que este pão que é Ele é importante para a nossa vida neste mundo e é também importante para alcançarmos a vida eterna.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Também é pela comunhão deste pão que alcançamos a vida eterna. Jesus dá-nos assim o pão de que precisamos para a vida neste mundo e a porta para a vida eterna, para a vida do céu, para a vida com Ele. Nós devemos todos pensar, irmãos e irmãs, se temos um verdadeiro amor à Santa Eucaristia. Nada pode substituir a Santa Missa. Só aí o Senhor se dá como pão. Nenhuma devoção, nenhuma oração, nada do que nós possamos dar a Deus é superior à Santa Missa. E aqui vimos a Fátima e a nossa devoção, a nossa oração, a nossa promessa mais importante devia ser ir à missa, participar na missa. É isto que a nossa Santa Mãe nos pede. Participar na missa, ouvir o Senhor, receber o Senhor, estar unidos a Ele. Assim nos pede a Mãe deste pão. Se Jesus teve um corpo humano, foi porque a sua mãe lhe deu. Se Jesus teve um corpo igual ao nosso, foi porque o recebeu da sua mãe. Por isso, é para Ele que ela nos leva. É para a Eucaristia que ela nos leva. É para a Eucaristia que ela nos chama. Ela não tira o lugar de Jesus, nem se coloca no seu lugar, nem quer ser mais importante do que Ele. Ela quer levar-nos sempre a Ele, porque entre a mãe e o filho não há competição, não há rivalidade. Ele tem em tudo o primeiro lugar e para Ele ela sempre nos conduz. Nós que aqui estamos e todos os que estão em oração conosco, peçamos à Santa Mãe de Fátima um amor profundo, um amor inabalável à Santa Eucaristia, sabendo que este pão que veio do céu é único, irrepetível, incomparável e tem sempre em tudo o primeiro lugar. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda a parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que, por causa de Jesus, são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo, e pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem,
Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelas religiosas e religiosos que se consagram ao Senhor, para que cresça neles o espírito de caridade fraterna e do amor por todos os homens, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e pelos que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a santa igreja. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo de Jesus Cristo é o pão da nossa unidade, o banquete dos filhos chamados para o Pai. Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor.
Jesus Cristo é a nova vida para o homem, o mistério da morte e da ressurreição do mundo. Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo o Senhor, aleluia. Ó nova Páscoa, ó festa do triunfo de Cristo glorioso que nos veio salvar. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo o Senhor, aleluia. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, para todos os nossos irmãos que estão em oração, unidos a nós, através da internet, um dia repleto das bênçãos de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.